Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 14. Esse capítulo tem 31 versículos e vamos ver até que versículo nós conseguimos chegar aqui, tá bom? Vamos lá. Começando aqui no versículo 1, a gente sabe que Samuel, o Lamanita, ele está em cima da muralha e aqui tem um registro importante sobre as palavras, né, que Samuel, o Lamanita, está dizendo ali. No versículo 1 aqui diz então: E então aconteceu que Samuel Lamanita profetizou muitas coisas mais que não podem ser escritas. Então ele falou muito mais do que foi registrado, tá bom? Só que tem uma escritura que fala que não registraram o cumprimento de uma profecia desse profeta Samuel. Quem fala é o próprio Salvador Jesus Cristo, lá em 3º Nef, capítulo 23, ele cita que esqueceram, né, de colocar o cumprimento da profecia de Samuel, que a gente vai ler hoje aqui, tá bom? Mas vamos lá, já que tudo, né, que o profeta Samuel falou não foi escrito, vamos lá rapidinho para ver Jesus Cristo corrigindo algo que não foi colocado aqui das palavras de Samuel, tá bom? Ou seja, do cumprimento da palavra de Samuel. Fica lá em 3º Nef, capítulo 23, a partir do versículo 9, dizendo assim: Em verdade vos digo que ordenei a meu servo Samuel, o Lamanita, que testificaste a este povo, que no dia em que o Pai glorificasse meu nome em mim, muitos santos se levantariam dentre os mortos, e apareceriam a muito, e ministrariam entre eles. E perguntou-lhes: Não foi assim? E seus discípulos responderam, dizendo: Sim, Senhor. Samuel profetizou de acordo com tuas palavras, e todas elas se cumpriram. E disse-lhe Jesus: Por que razão não escreveste que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram entre eles? E aconteceu que Nefe se lembrou de que isso não havia sido escrito, e aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito, por conseguinte foi escrito como ele ordenou. Essa parte aqui que fala que foi escrito como Jesus ordenou, eu lembro que há 4 anos atrás eu estava debatendo esse assunto, né? Como é que foi colocado isso aqui. Aí eu lembro que eu tinha uma resposta melhor, né? Eu estava conversando com meu amigo, mas agora eu não lembro, né? O fato de nós não anotarmos as coisas traz isso, né? Eu não anotei. Bom, enfim, mas aqui Jesus Cristo está falando que não foi registrado que após a ressurreição de Jesus Cristo também outras pessoas ressuscitaram, mostrando que a primeira ressurreição já começou, né? A gente tem um episódio igual lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 52. Ali está entre Jesus na cruz e, e a ressurreição de Cristo, né? Aí tem esse adendo no meio aqui, né? Só que aí, para não falar que alguém se levantou antes de Jesus Cristo, porque Cristo ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primeiro a ressuscitar. Aí faz um adendo aqui colocando, né, em Mateus que foi depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, já houve pessoas ressuscitadas, tá bom? Já ressuscitou. Um deles, né, João Batista, né? João Batista também ressuscitou. Vamos lá, então, conferir na Bíblia aqui, ó, Mateus 27, versículos 52 e 53. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros. E depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, ou seja, ministraram a muitos, tá bom? Essa profecia de Samuel também, ela se encontra aqui em Elamã, capítulo 14, o versículo 25, mencionando que as pessoas já ressuscitariam após a ressurreição de Cristo. Não significa que todas as pessoas já ressuscitaram, mas que a ressurreição, a primeira ressurreição já começou, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar o nosso texto aqui, a partir do versículo 2 até o versículo 13 aqui, é falar das palavras de Samuel a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Ele dá profecias específicas a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Vamos lá então, versículo 2 em diante diz assim: Eis que ele lhe disse: Eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis então que o Filho de Deus virá e redimirá todos os que creem em seu nome. Então aqui ele está profetizando algo específico. Eis que 5 anos vão se passar,
E depois de 5 anos, o próprio Salvador vai nascer nessa terra. E ele continua: eis que isso vos darei por sinal. Na ocasião de sua vinda, eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia, uma noite e um dia, como se fosse um dia, né? E não houvesse noite. Isso vos será por sinal, pois vereis o sol nascer e também o pôr do sol. Portanto, saberá com certeza de que terão passado 2 dias e uma noite. Muito embora não haja escuridão durante a noite, essa noite precederá o seu nascimento. E eis que uma nova estrela aparecerá, e uma nunca vista antes, e isso também vos será por sinal. Então ele fala que o nascimento de Jesus Cristo teria vários sinais aqui nessa parte desse continente. Muitas luzes no céu apareceriam, uma nova estrela, a qual eles nunca viram antes, também surgiria, e um sinal notório, um dia sem noite, né? Ele fala que veriam o sol nascer, mas quando o sol se pôsse, ainda assim ficaria claro, como se fosse meio-dia, claro o dia, né? Uma nova estrela surgindo ali. Então, passaria o dia todo, e no outro dia eles vão ver o sol nascer, então eles vão saber que passou um dia, uma noite, e um dia começou de novo, e não houve noite. Isso era o sinal aqui do nascimento, que antecede ali o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Então aqui ele fala sobre a estrela, né, que aparecerá, uma estrela que nunca foi vista antes. Essa estrela não é a mesma estrela, né, que é lá em Jerusalém, tá bom? Não é a mesma estrela que os magos vão seguir lá, enfim. Lá em Números, capítulo 24, versículo 17, Moisés diz o seguinte: vê-lo-eis, mas não agora. Contemplá-lo-eis, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Aqui, esse capítulo, Números capítulo 14, versículo 17, está falando sobre Jesus Cristo, uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vê-lo-eis, mas não agora, ou seja, não era para aquele tempo. Contemplareis, mas não de perto, seria de longe, longe de onde eles estariam ali. Uma estrela procederá de Jacó. Jesus Cristo veria de Jacó, né? Uma profecia mais específica seria de Judá, né? O Jacó ele teve os seus 12 filhos e Jesus Cristo vem de Judá ali, portanto ele vem de Jacó. Isso também vos será por sinal, né? Então ele coloca aqui, né? E um cetro subirá de Israel, ou seja, ele seria o rei de Israel, o rei de toda a terra, tá bom? A gente vê o surgimento da outra estrela mencionada lá em Mateus 2, versículo 1 e o 2, né? Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então veja que até lá do Oriente eles vieram adorar Jesus, porque nasceu, eles viram. Tinha uma profecia que o rei, lembra, é possível, tá bom? É possível que esses magos do Oriente vieram adorar o rei que nasceu, porque Daniel, possivelmente Daniel ensinou isso a eles, né? Pegando aqui Números, capítulo 24, versículo 17, ensinando a profecia sobre o nascimento do rei, né? Que dominaria todos. Inclusive, Daniel, ele interpreta, né, o sonho do Nabucodonosor, dizendo que aquela pedra cortada do monte sem mão, que esmiçoaria todos os reinos, era a igreja de Cristo, né? Era o reino de Deus. E agora, então, o dono desse reino de Deus surgiu na terra, ele nasceu. E agora todos estavam vindo adorá-lo. Então é possível que Daniel deixou esse ensinamento lá, né? E agora do Oriente esses homens vêm, né? Séculos e séculos depois, quando eles veem essa estrela, devem ter lembrado. Alguém falou alguma coisa sobre essa estrela, vamos dar uma olhada aqui nos registros. E aí, então, possivelmente acharam algo e falaram: é o rei que vai nascer. Então vieram atrás aqui adorar Jesus Cristo. Interessante um pouco isso, né? É uma linha de raciocínio aqui. Vamos continuar no texto aqui, voltando para Elamã, versículo 6 em diante.
Ele estava falando dos sinais, né? Que surgiria luzes no céu, uma nova estrela, um dia sem noite, a noite sem que houvesse escuridão. E ele continua aqui. Eis que isso não é tudo, haverá muitos sinais e maravilhas no céu. E acontecerá que vós todos ficareis espantados e admirados de tal ponto que caireis por terra. A gente vai ver o cumprimento dessas profecias em terceiro neve, quando tem ali o cumprimento dessas profecias do nascimento de Jesus Cristo e assim por diante. E acontecerá que todos os que acreditarem no Filho de Deus terão vida eterna. Eis que assim me ordenou o Senhor, por seu anjo, que eu viesse dizer-vos isso. Sim, ordenou que eu vos profetizasse essas coisas. Sim, ele disse: chama este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. Ele continua do 10 em diante aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Ele falou de vários sinais. Ele vai até sobre o nascimento de Jesus Cristo, ele vai até o versículo 13 aqui, se eu não me engano. Diz assim, ó. Versículo 10 em diante. E agora, porque eu sou lamanita, eu vos disse essas palavras que o Senhor me ordenou, porque fui duro convosco, estáis irados contra mim, procurais destruir-me, e expulsaste-me de vossos meios. Aqui, né, nós já havíamos lido que se o Senhor mandava um profeta ali que falava contra os pecados deles, eles rejeitavam esses profetas. Mas aqui, além da mensagem que Samuel, o lamanita, estava trazendo, também ele era um lamanita. Parece que havia um preconceito aqui, né? Porque senão ele não teria sentido ele ter falado isso, né? Ele falou, e agora, porque sou um lamanita e disse essas palavras, parece que há um peso a mais ali, porque ele era lamanita. Ouviste minhas palavras, porque vos di, por este motivo subi na muralha desta cidade, para que pudesses ouvir e conhecer os julgamentos de Deus, que vos esperam, em virtude de vossas iniquidades, e também a fim de que vos intereis das condições do arrependimento. Guarda essa palavra aqui. Era para a mensagem principal de Samuel Lamanita era para eles saberem sobre a vinda de Jesus Cristo e também se inteirarem das condições do arrependimento. Quais são as condições de arrependimento, né? O que nós devemos fazer para realmente ser perdoado, né? Bom, aqui ele vai falar um pouquinho sobre isso lá no versículo 19. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, tá bom? Aqui, né, já que eu peguei a parte que era o Lamanita, né, o Samuel Lamanita que estava pregando, o Senhor pegou essa testemunha para pregar a eles. Eu lembrei também lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, dizendo também, né, que quando Jesus Cristo foi nascer, os anjos vieram e anunciaram aos pastores. E os pastores, na época de Jesus Cristo, ou até mesmo antes disso, eles não eram muitas pessoas confiáveis, não. Né? Inclusive, existia uma lei que, se houvesse algum crime, alguma coisa, e a testemunha fosse pastores, não valeria. Né? O testemunho de pastor não valeria, de pastor de ovelha ali. Então, era uma profissão, na verdade, que ninguém gostava de fazer, porque ficava horas à noite guardando o rebanho, era um trabalho sacrificante, né? Só gente pobre mesmo guardava ali os rebanhos e fazia essas coisas. Bom, enfim, aqui falando sobre isso, né, que os pastores não eram muito bem vistos na época ali, veja que o anjo veio anunciar as boas novas que Jesus Cristo nasceu logo aos pastores. Então, para o Senhor não tem isso, tá bom? Aos olhos dos humanos, às vezes a gente vê alguém com os olhos olhando uma pessoa é superior a outra, ou coisa assim, mas para Deus todos são iguais. E ele chamou os pastores, e aqui ele chamou então Samuel, o lamanita, que a gente vê um certo preconceito aqui contra os lamanitas da parte dos nefitas. Continuando aqui, versículo 12, e também para que saibais da vinda de Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais da sua vinda, para que acrediteis em seu nome. Então, ele fala aqui, né, sobre o motivo dessas palavras para que eles saibam sobre a vinda de Jesus Cristo e também pudessem crer nele aqui. Os sinais continuam aqui, do versículo 14 em diante, ele vai falar agora dos sinais da morte de Jesus Cristo. Então vamos lá, versículo 14 em diante. E eis que novamente outro sinal vos dou, sim, um sinal da morte dele.
Pois eis que ele certamente deverá morrer, para que se venha a salvação. Sim, cabe-lhe morrer, e isso necessário, para que leve efeito a ressurreição dos mortos, para que assim os homens possam ser conduzidos à presença do Senhor. Sim, eis que essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte. A primeira morte, né, existe dois tipos de morte. A morte física, que é a separação do corpo e o espírito, quando nós morremos, e existe a morte espiritual. A primeira morte é a morte espiritual, que é todos nós estamos mortos espiritualmente, na verdade. Porque morto espiritualmente significa afastado da presença de Deus. Isso não significa que eu não sinto Deus na minha vida, que eu não sinto o Espírito Santo. É que a comparação aqui é o jardim do Éden. Adão e Eva andavam lado a lado com o Senhor, podiam estar na presença de Deus fisicamente. Eles tinham corpos, tá bom? E estavam na presença de Deus ali fisicamente. Porém, com a queda de Adão e Eva, ao partilharem do fruto, eles são expulsos do jardim. Então, o afastamento da presença de Deus é chamado de morte. Então, nós estamos mortos espiritualmente, tá bom? Então, é isso que significa aqui. Só que aqui fala que por conta da ressurreição, ou seja, por conta da expiação de Jesus Cristo, todos serão conduzidos à presença de Deus. Essa morte vai terminar. Esse afastamento da presença de Deus vai terminar. Então a gente vai comparecer perante Deus para ser julgado. Depois a gente vai ver se nós permaneceremos, habitaremos na presença de Deus, tá bom? Ou se vamos pertencer, ou vamos sofrer, como no texto aqui fala, uma segunda morte, que é novamente morrer para as coisas da retidão, ser afastado da presença de Deus. Bom, o tempo está correndo aqui, deixa eu ver se dá tempo de eu chegar aqui no versículo 19, né, que faz parte da condição de arrependimento ali. Sim, eis que essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade, ou seja, 100% da humanidade, todos vão ressuscitar desta morte espiritual, porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão e Eva, é considerada como morta, portanto, em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e leva de volta à presença de Deus. Sim, e tornam-se operantes das condições do arrependimento. Aqui ele já está abrindo o caminho falando da condição aqui do arrependimento. Então, versículo 18, ele fala, sim, tornam-se operantes da condição do arrependimento. Está falando que a expiação de Jesus Cristo, ela traz o efeito do arrependimento. Sem a expiação de Jesus Cristo, não há efeito no arrependimento. Nós poderíamos nos arrepender, mas os nossos pecados permaneceriam conosco. Nós poderíamos nos tornar novas pessoas, no sentido de abandonar o erro, que se arrependemos, mas não teria efeito o arrependimento. Olha só o que diz o versículo 18 e 19, para nós finalizar aqui. Ó. Sim, torna-se operante a condição do arrependimento, de que todo aquele que se arrepender não é cortado nem atirado ao fogo, mas todo aquele que não se arrepende é cortado e atirado ao fogo. Então, se não houvesse a expiação de Jesus Cristo, mesmo nós nos arrependendo, nós ainda assim seríamos afastados da presença de Deus. O arrependimento só tem efeito na nossa vida por conta da expiação de Jesus Cristo. Sereis cortado e atirado no fogo, e recai sobre vós ele novamente, uma morte espiritual. Novamente significa o quê? Porque nós estamos mortos espiritualmente, mas por conta da ressurreição, da expiação de Cristo, nós seremos levados à presença de Deus. Só que, dependendo de nossas escolhas que nós fizemos aqui na Terra, principalmente aqui falando do arrependimento, se nós não nos arrependemos, nós vamos sofrer de novo a morte espiritual. Então nós morremos espiritual 2 vezes, caso nós não vamos habitar na presença de Deus, tá bom? Sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. Então repare que ele fala que essa morte é estar separado da presença de Deus. Eu vou finalizar aqui no versículo 18, porque deu para entender aqui e o tempo já deu os 20 minutos aqui, pelo jeito. Então vou finalizar aqui, amanhã
a gente continua do versículo 19 aqui, tentando finalizar até o versículo 31, tá bom? Então é essa a mensagem. O arrependimento, ele não paga os nossos pecados. O arrependimento, ele é como uma ponte que leva os meus pecados até Jesus Cristo. Ao me arrepender, né, e é exigido as condições que nós devemos nos arrepender, mas a condição do arrependimento é que Jesus Cristo morreu por nós, tá bom? Então, o meu arrependimento não apaga os meus pecados. Quem apaga os meus pecados é Jesus Cristo. Então, o arrependimento, ele torna-se uma ponte que leva os meus pecados até Jesus Cristo, tá bom? Então, é Jesus Cristo que paga pelos nossos pecados. Sem a expiação de Jesus Cristo, não teria efeito o arrependimento. Eu poderia me arrepender, mas não teria efeito nenhum. Eu não seria perdoado dos meus pecados, não aconteceria nada, né? Não adiantaria nada se arrepender. Mas o Senhor exige que nós nos arrependamos também, tá bom? Então é essa a mensagem, tá bom? A palavra, acho que arrependimento significa corrigir a vida, alguma coisa assim, eu devo trazer essa palavra, eu trago amanhã, tá bom? Significa corrigir a vida, né? Então, se arrepender significa se corrigir. De nada nos adiantaria corrigir se não tivesse a expiação de Jesus Cristo, se ele não possibilitasse isso para nós por meio do seu sacrifício, tá bom? Então, sou muito grato pela expiação do nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ter pago pelos meus pecados, pelos seus, e assim nós podemos voltar, todos nós vamos voltar à presença de Deus, mas sim, habitar com Ele, permanecer na presença dEle, isso que é o nosso objetivo, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.